Meus irmãos, graça e paz, Cláudio, no canal Discipulando com a Bíblia, vamos trazer neste vídeo o resumo da última lição desse primeiro trimestre da nossa revista, da nossa EBD. Lembrando que nesse trimestre estudamos o movimento pentecostal, passeamos pela história da igreja, iniciando lá no dia de Pentecoste, Atos capítulo 2, passamos pelos vários movimentos de retorno ao avivamento espiritual, a partir da Reforma Protestante, aconteceu ali em 1517, a partir de 1517, ali na liderança, vamos assim pontuar, de Martinho Lutero, e a partir daquele episódio, os vários movimentos que surgiram ao longo da história da Igreja de Cristo. Contextualizamos na nossa lição passada já o movimento pentecostal no Brasil, e fechando nossa 13ª lição, última lição, essa revista do primeiro trimestre traz como título a necessidade de avivamento no século XXI, uma nova geração clamando pelo poder do Espírito. Texto áureo, Atos capítulo 2, versículo 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos, vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Verdade aplicada: é fundamental viver em constante oração, vigilância, para não esfriar no amor, nem extinguir o Espírito Santo. Nossa revista tem 3 tópicos. O primeiro, reconhecer o valor do avivamento para nossos dias, enfatizar as condições para que o avivamento ocorra e compreender o que caracteriza o verdadeiro avivamento. Então, nossa última lição deste primeiro trimestre. Então, vamos trazer um resumo, daquilo que nós estudamos, e também rever a relevância de se buscar o avivamento espiritual também em nossos dias para a igreja nos tempos odiernos, É imprescindível que a luz da palavra de Deus nos guie, nos impulsione, A palavra de Deus é o manual de regra de fé do cristão, e sem a palavra de Deus não existe avivamento, para não sermos enganados. A palavra de Deus é o nosso norte, nem confundidos com tantas heresias, tantos desvios que têm se infiltrado na igreja de Cristo. Então, somente o retorno à aplicabilidade da palavra de Deus na nossa vida que vai promover o verdadeiro avivamento. Quando a gente olha a história da igreja, os grandes avivamentos, a história do povo hebreu, os grandes avivamentos ocorreram a partir do momento em que o povo deixou seus pecados, se arrependeram e retornaram a vivenciar, a viver, a aplicar em suas vidas os mandamentos, os estatutos, a lei do Senhor. O nosso texto bíblico está no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículos 1, 2, 17 e 18. Oração do profeta Abacuque
sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia, porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O profeta Abacuque, quando ele entende, quando ele compreende, quando Deus mostra a ele que o justo, ele vive pela fé, que Deus tem um controle de todas as coisas, apesar do contexto aqui de Abacuque, do cativeiro, viria para o povo. Mas Deus mostra para o profeta, véu testamentário, de que Deus está no controle de todas as coisas. Aí Abacuque disse, aviva ao Senhor, ouvi, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Abacuque entendeu que Deus governa todas as coisas. E nos versículos 17 e 18 ele vai dizer que ainda que a figueira não floresça, em outras palavras, resumindo, ainda que aparentemente aos olhos humanos não haja solução, Deus tem o controle e a última palavra é de Deus. Tá? O primeiro tópico da nossa 13ª lição, a relevância do avivamento, o significado do avivamento, a urgente necessidade de avivamento, o avivamento na igreja ou da igreja. Então, o avivamento inicia ali no dia de Pentecostes, depois da ascensão do Senhor Jesus Cristo, está lá registrado em Atos, nós temos estudado, né? Os discípulos reunidos em Jerusalém, está lá em Lucas, capítulo 24, versículo 47 ao 49, obedecendo a ordem do Senhor para que eles aguardassem o revestimento de poder, e esse revestimento inicia ali 50 dias após o Pentecoste, 50 dias após as festas ali, né? O dia de Pentecoste, está lá registrado em Atos, capítulo 2. Então, quando o Espírito foi derramado, o Espírito Santo veio sobre eles, né? Trazendo aquele grande avivamento, ali no dia de Pentecoste, onde mais de 120 irmãos, iniciou ali com 120, foi aumentando, mudaram suas vidas, né? Mudou a história daquele povo, mudou a história daqueles irmãos, e a igreja nunca mais, né, foi outra. Ou, em outras palavras, a igreja do Senhor, ela iniciou no poder de Deus. Ela iniciou no poder do Espírito Santo, no revestimento de poder. Ao longo da história, a igreja foi perdendo a sua identidade, mas Deus, através desses grandes homens usados pelo Senhor, que Deus usou como instrumentos para trazer a igreja de Cristo de volta àquele avivamento que foi presenciado, foi vivido, foi vivenciado ali no dia de Pentecostes. Então, o avivamento é uma ação que traz vida, que dá ânimo, e o Espírito de Deus é o responsável por avivar a igreja de Cristo, tornando-a ativa no cumprimento do propósito de Deus. Sem Espírito Santo, sem avivamento. Então, obviamente, o avivamento é uma obra de Deus, uma obra de Deus pelo Espírito Santo, que desperta e levanta um viver fervoroso e dinâmico, os que estão dormindo espiritualmente. Escrevendo aos irmãos de Efésios capítulo 5, versículo 14, Paulo diz, desperta
ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Então, o avivamento começou no dia de Pentecoste, mas é para os nossos dias. Se você é cristão, se você reconhece, conhece e aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador, a promessa é para você também. Joel, capítulo 2, versículo 28. Está lá a profecia do profeta, né, que Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Não tem servo, não tem escravo, não tem preto, não tem branco. Todos aqueles que, pela fé, aceitam Jesus como seu Senhor e seu Salvador, têm esta promessa de revestimento de poder. Mas eu preciso buscar, né? Quando eu aceito Jesus como meu Salvador, quando eu me converto a Cristo, automaticamente o Espírito Santo passa a habitar na minha vida. É a regeneração. Mas o revestimento, nós estudamos isso na nossa lição anterior. A capacitação é algo além, algo mais. É uma experiência extraordinária que todo cristão deve vivenciar. Né? O pastor Elinaldo Renovato, ele diz que o avivamento espiritual é uma intervenção de Deus que só tem lugar quando o Espírito Santo encontra espaço no coração, ou seja, de uma pessoa, de um grupo de pessoas, de uma cidade, né, de uma nação. Quando a igreja ela se volta para Deus, né, buscando sua presença de maneira intensa e profunda. É preciso desejar, buscar as coisas dos céus. Costumamos a ser esses cristãos mornos, meia boca, que não sai do lugar que está. Se conforma com pouco, com a água molhando apenas os pés e não deixa que o Espírito Santo conduza-o à profundidade do seu ser. Isaías capítulo 6, Isaías escuta Deus dizendo: a quem enviarei? Quando o anjo ele traz uma brasa do altar e purifica os lábios, a vida do profeta, o profeta se prontifica e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, eu preciso me dispor, buscar esse revestimento de Deus. Deus, pelo seu Espírito Santo, ele não vai me batizar se eu não desejar, se eu não buscar, se eu não entender, se eu não compreender qual o propósito do batismo no Espírito Santo. Por que eu preciso ser batizado no Espírito Santo? É uma promessa, mas eu preciso lutar por esse revestimento. É porque o mais que o nosso adversário quer é que não tenhamos conhecimento do que a Bíblia ensina, que não tomemos posse das bênçãos que Deus tem para nós. Entende? Então, ao longo da história da igreja, né, de Jesus, a igreja vivenciou diferentes avivamentos e em vários lugares, em várias épocas. Hoje, a igreja do Senhor, ela carece também de um novo despertar espiritual, é o que Joel vai dizer novamente, né? A promessa do revestimento, do batismo no Espírito Santo, que é uma promessa do Senhor para a sua igreja. Então, no coração de cada crente pentecostal, né, salvo em Jesus Cristo, deve existir este desejo de experimentar este revestimento espiritual. Então, se você não sabe o que é isso, estamos estudando nesse trimestre, né? Finalizando aqui o que é batismo no Espírito Santo. É um revestimento, é uma capacitação para as N áreas
né, da vida cristã na igreja, no serviço cristão, para o evangelismo, para a área social, para a condução da nossa vida, né? Então, para tudo, nós precisamos dessa capacitação, desse revestimento de poder. É mergulhar, irmãos, no Espírito. É ser cheio, é dizer, Espírito Santo, eis-me aqui. Eu não quero ficar apenas no raso. Eu quero ser usado para a glória do nome de Jesus. Mas se tu me chamou, se o Senhor me chamou, se o Senhor conta comigo, não me deixe na superficialidade. Eu preciso descer mais, eu preciso buscar mais. E isso nós precisamos orar de coração. Além dessa nossa oração, né, dessa nossa súplica, né, a súplica é uma oração específica, por algo específico. Nós precisamos, além disto, mergulhar na oração. Orar com esse propósito, consagrar nossa vida, né, nos santificar, nos afastar daquilo que tem sido empecilho para o nosso crescimento espiritual. Meditação na palavra de Deus, não é só ler, é meditar, é compreender. Lembrando que a Bíblia Sagrada é o único livro que nós lemos na presença do seu autor, né? O amado Espírito Santo, o mesmo, né? No qual somos mergulhados, né? Quando Jesus nos batiza, né? No seu Espírito, e foi o Espírito Santo que inspirou aqueles 40 homens do Senhor para escrever a Bíblia Sagrada. Então eu preciso buscar, eu preciso desejar. O grande evangelista, né, metodista John Wesley, ele tem uma frase que ele diz, está aqui na nossa lição: Senhor, manda-nos o antigo avivamento sem os seus defeitos, mas, se não for possível, manda-o de volta com todos os seus defeitos. Contanto que mande, Senhor, este avivamento para a minha vida, para a tua igreja. Então, é necessário buscarmos de todo o coração. Então, o profeta Abacuque, ele diz, né, capítulo 3, versículo 2, ouvi, Senhor, a tua palavra. Quando o profeta entende que Deus tem o controle de todas as coisas, ele diz, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faz-a conhecida. Então, é desejo do profeta do Senhor, né, que haja um avivamento no meio do povo de Deus. Tá? Então, a busca pelo avivamento, ela é obrigatória, né? É obrigação de todo cristão que anseia se manter de pé diante do Senhor. Escrevendo aos irmãos de Coríntios, Paulo escreve, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe, tenha cuidado, fique atento para que não caia. Então, é uma capacitação para nossa vida, né? Para que essa chama não se apague, é preciso todos os dias a nossa santificação, a nossa consagração, a nossa busca pelo revestimento de poder. Os irmãos da igreja primitiva, eles foram batizados no dia de Pentecostes e tiveram vários outros enchimentos, capacitação, revestimento de poder. Como diz, né, alguns teólogos, a fonte onde nós buscamos este poder, esta graça, ela é inesgotável. O poço é fundo, a água não acaba. Quanto mais tiramos águas, quanto mais buscamos, mais tem água para tirar. A fonte, que é o Espírito de Deus, é inesgotável. Quanto mais nós mergulhamos, mais ele tem para nos revelar, né? Glória a Deus. O segundo tópico da nossa lição, as condições para ocorrer o avivamento. Primeiro, arrependimento, né? É um caminho para o avivamento. O avivamento é precedido de oração e também pela
palavra de Deus. Então, é dever meu, é dever seu, é dever de cada cristão, né? Buscar esse revestimento. E primeiro ele começa com a nossa santificação, né? Começa no coração de cada crente por meio de arrependimento, vida de oração e estudo, meditação, aplicação, né? Autenticidade, aplicar aquilo que a Bíblia ensina em nossas vidas. É o que Tiago diz na sua epístola, capítulo 1, versículo 22. Irmãos, não sejam apenas ouvintes, mas praticantes. Então, o arrependimento é necessário para que haja esta consciência de que nós somos dependentes do Espírito de Deus. O pecado, ele nos separa de Deus. Ele faz separação. Então, quando estamos mergulhados no pecado, não tem como haver esta coinonia, esta comunhão entre o homem, entre a mulher e o Espírito de Deus. O pecado separa. Já diz, o Espírito Santo é santo. Deus fala para o seu povo: sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Então, é necessário que haja primeiro arrependimento. O avivamento pessoal vem depois do arrependimento sincero. Então, se pequei, se pecamos, vamos nos arrepender, confessar, deixar e mergulhar na presença do Senhor. Quem mais quer nos encher é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus, né? Ele almeja, ele anseia que nos entreguemos a Ele, que deixemos que Ele conduza a nossa vida, porque o Espírito Santo sabe e tem o melhor para nós. Então, arrepender-se é sinônimo de vida. Uma vez que o arrependimento bíblico leva a uma mudança que resulta em se voltar para Deus e se render à sua boa e perfeita e agradável vontade. Então, arrependimento. Se arrepender, né? Confessar e deixar. E confessa e deixa, alcança a misericórdia. E outro pré-requisito para esse revestimento: oração. Oração. Deus fala conosco primeiramente pela sua palavra. Nós nos dirigimos a Deus em oração. O autor do Evangelho de Lucas, né, Lucas e Atos, ele registra, né, que a forte conexão entre a oração e a ação do Espírito Santo. Lucas capítulo 3, versículo 21, está mostrando lá que quando Jesus é batizado por João Batista, né, Jesus orou, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre Jesus. A oração é interesse por parte do discípulo de Cristo e também muito mais por parte de Deus, de revestir, de capacitar o seu povo. O próprio Jesus diz: ficar em Jerusalém, para que do alto seja revestido de poder. Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis o poder do Espírito Santo. É Jesus dizendo, para o quê? Para ser minhas testemunhas. Então, este revestimento é necessário, né? Então, a oração também é imprescindível. A oração é a maneira mais comum de alguém se comunicar com Deus. Então, jamais haverá avivamento sem arrependimento, sem oração. Que a oração leva nosso coração a Deus. Deus conhece aquilo que precisamos. No livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9, está lá Jeremias dizendo, né?
Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Aí Deus responde: eu, o Senhor, eu esquadrinho, esminunço, eu conheço o coração do homem. Então, ninguém melhor do que nosso Pai, que nos conhece tão perfeitamente, né, para saber do que precisamos. E a sua palavra nos diz que sem arrependimento, sem oração, sem consagração, né, sem santidade, sem Bíblia, não tem avivamento nenhum. Que vem, o que acontece sem esses pré-requisitos, são movimentos que é totalmente diferente do verdadeiro avivamento. E também o retorno à palavra de Deus. Deus é o maior interessado em trazer avivamento para a sua igreja, para os nossos dias. Isaías, capítulo 44, versículo 3, né? Está Deus falando lá, através da boca do profeta, que derramarei água sobre os sedentos. É uma promessa de Deus. Derramarei água, né? Sim, um símbolo do Espírito Santo, sobre os sedentos. Ezequiel 47, está lá também, né? O anjo chamando o profeta para mergulhar nas águas. O profeta vai andando, a água bate nos pés, no tornozelo, na cintura, e o anjo chamando, até que chega um ponto que o profeta não consegue mais ir andando sobre as águas, ele precisa nadar. Ou seja, quanto mais descemos, quanto mais mergulhamos, quanto mais buscamos, mais o Espírito Santo quer nos conduzir. Entende? Então, é uma promessa do Senhor. Então, não é possível haver avivamento espiritual sem observar os parâmetros da palavra de Deus. Os grandes avivamentos na história do povo hebreu, os reis, né, piedosos do Reino do Sul, o próprio Neemias, o próprio Esdras, né, quando leram, né, a palavra de Deus, houve um grande quebrantamento no povo do Senhor que havia voltado ali do cativeiro, né, e o povo abandonou seus pecados e houve um grande avivamento, com retorno à palavra de Deus. Então, sem arrependimento, sem oração, sem santidade, sem consagração, sem dedicação, sem aplicação, sem mergulhar na palavra de Deus, não passa de movimento, né? Que muitos estão sendo enganados, achando que estão vivendo um avivamento, quando não passa de movimentos vazios, né? Então, ninguém esfria na fé rapidamente. Uma ação gradativa na qual vai se perdendo, entre outras coisas, o fervor, o amor pelas sagradas escrituras. Então, quando a pessoa não estuda a Bíblia, não frequenta a escola bíblica, não gosta de culto de doutrina, não gosta de meditar, sabe? De entender o que Deus está falando na sua palavra. Como pode haver verdadeiro avivamento sem amar a palavra de Deus? Há um paradoxo aí, né? Então, estudar é mais do que ler. É aplicar a mente a um assunto de modo sistemático e constante. Então, a Bíblia é o único manual do crente, né? Seja na vida cristã ou no trabalho. A Bíblia é o manual do crente. Podemos ler tudo. O cristão precisa conhecer. Mas a Bíblia, o que a Bíblia diz que é certo. O que a Bíblia diz que está errado, é errado. Porque é a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Paulo está instruindo Timóteo. Paulo diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, como cristão, né? Que maneja, que conhece a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar, ou seja, se dedica, se esmera, aplica a palavra de Deus na tua vida. Não fique na dúvida,
a Bíblia tem resposta para as nossas indagações. E finalizando, os resultados do avivamento. O avivamento nos mantém cheio do Espírito, o avivamento nos faz andar em Espírito, e o avivamento nos faz viver uma vida abundante. Então, o avivamento nos mantém cheio do Espírito de Deus. A presença do Espírito Santo deve ser uma realidade na vida do crente avivado, como nos primórdios da igreja, quando o povo de Deus seguia a Cristo cheio do Espírito Santo. Logo, precisamos ser cheios também do Espírito Santo de Deus para levar o mundo ao conhecimento da verdade, que é Cristo, a verdade que liberta, né? Então, sem oração, sem arrependimento, sem retorno aos princípios da palavra de Deus, não tem como haver avivamento na vida desta pessoa, né? O avivamento também nos faz andar em espírito. O avivamento fortalece os crentes para rejeitar a escravidão, as paixões, né, as obras da carne, que são tantas que, infelizmente, têm escravizado grande maioria de crentes, né? E para andar em espírito existe apenas um caminho, que é se fortalecer em Cristo. Ao inimigo das nossas almas, o que ele mais quer é que vivamos na carnalidade, pois aqueles que vivem uma vida pautada pelas obras da carne, como a própria Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 39, Paulo dá essa instrução, essa orientação, essa exortação, não essa advertência, na verdade, né? Não extingais o Espírito Santo de Deus. Então, as obras da carne acabam afastando. O Espírito de Deus é santo. Então, nós precisamos ter uma vida pautada pelos princípios da palavra de Deus, né? E quem vive em Cristo vive uma vida de abundância. Deus quer nos dar vida e vida em abundância, né? Como autor da vida, somente Deus tem vida para nos dar. Então, este foi o resumo aqui dessa nossa penúltima lição. É uma promessa do Senhor revestir a sua igreja. Mas Jesus não vai revestir a sua igreja se a igreja não busca. Jesus não vai batizar o crente com seu espírito se o crente não deseja, não busca, não tem interesse, nem sabe o que é. Então, irmãos, é uma experiência tão extraordinária, tão sublime, que todo crente deveria desejar, buscar, né? E está sempre sendo renovado. Está sempre, né, buscando mais do Senhor. Porque quanto mais buscamos, mais Deus tem para nos revelar. Os tempos são difíceis, então mais do que nunca necessitamos deste revestimento de poder, né? Então que cada discípulo de Cristo responda positivamente ao agir do Espírito Santo, né? E o Senhor aqueça os nossos corações com seu Santo Espírito, nos despertando, nos restaurando, nos renovando, né? Nos batizando com seu Santo Espírito. Os tempos são difíceis, mas a Igreja do Senhor, ela permanece de pé porque nós temos um Espírito Santo, esse que nos reveste, habitando na nossa vida. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.